Ministério da Economia revisou para cima a expectativa de crescimento do PIB para 2022. A projeção passou de 1,5% para 2%. Para repercutir essa perspectiva, a gente vai conversar agora com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, bem-vindo à CNN mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O senhor avalia que já é um reflexo da PEC dos benefícios? Não, ainda não. Eu acho que isso é reflexo de um conjunto de fatores, mas basicamente da recuperação do segmento de serviços, né? Particularmente os serviços pessoais. Se você olhar a experiência mundial, tanto agora como da gripe espanhola, em 1918, 1919, sempre que a economia começa a voltar ao normal, há uma disparada da demanda por serviço. As pessoas estão cansadas de ficar em casa, as pessoas estão cansadas com as restrições para locomoção, e aí vão consumir mais. Ida para teatro, ida para cinema, estádios, viagens. Você está vendo que, inclusive, no Brasil, as viagens aumentaram rapidamente, os preços das passagens subiram muito, né? E, infelizmente, isso não gera, vamos dizer, o salário real anterior, porque as vagas estão surgindo em segmentos de menor produtividade e, portanto, de menor salário. Mas o número de pessoas empregadas, o número das ocupações aumentou muito mais do que seria uma queda do salário real. Tanto assim que a renda global no Brasil aumentando 3% acima da inflação nos últimos 12 meses. Essa resiliência levou a consultorias, bancos e o próprio governo a rever suas projeções de crescimento para este ano. A projeção do governo, que está em 2%, não difere muito da grande maioria das casas, tanto instituições financeiras quanto consultorias. No nosso caso, da Tendências, nós somos mais parcimoniosos. Nós achamos que ainda temos um segundo semestre muito complicado, porque vão começar a aparecer mais intensamente os efeitos da política monetária, isto é, do aumento da taxa básica de juros, a Selic. Esse ciclo começou em outubro do ano passado e, como se sabe, o efeito do aumento da taxa de juros na atividade econômica começa a aparecer em 3 trimestres. Portanto, vai começar agora, porque de outubro para cá, né, nós vamos completando os 9 meses. Nos próximos 2 trimestres, será mais intensa a repercussão da taxa de juros na atividade econômica. Por isso, a gente acha que o segundo semestre tende a ser o semestre mais fraco, talvez até com queda da atividade econômica em algum dos dois, o terceiro ou o quarto. Ministro, boa tarde. Tainá Fafam falando Boa agora tarde. com o senhor. Obrigada pela entrevista aqui na CNN. O senhor avalia que o cenário das eleições ainda pode impactar de alguma forma nessa projeção do segundo semestre? Como? Olha, eu acho que sim, não é? Dependendo, primeiro, de como o governo vai continuar atuando até agora. O governo Bolsonaro tem uma trajetória populista, a PEC Kamikaze é um exemplo inequívoco disso aí. A associação de líderes do Congresso com o governo operou um dos maiores retrocessos institucionais da história, que é essa PEC Kamikaze. Não só pelo que ela burlou de regras, como pela maneira como ela foi aprovada, né? Se esse processo continuar com ações populistas, por exemplo, uma intervenção na Petrobras, aí eu acho que a situação piora. Mas eu diria que, de um modo geral, né, a tendência das próximas semanas, ou até dos próximos 2 meses, nas eleições, na minha avaliação, na nossa avaliação da tendência, é de o Bolsonaro ganhar algum terreno, seja porque ele tem uma exposição maior à mídia, seja porque algum efeito vai ter dessa bonança, né, de gastos, particularmente dos segmentos de menor renda, de quem ganha até 2 salários mínimos, né? E o Lula tende a ter atingido um teto, né? Significando que dificilmente essa eleição será decidida no primeiro turno. Dependendo de como essas coisas aconteçam, aí eu acho que vai mexer com câmbio, vai mexer com inflação, vai mexer com taxa de juros nos mercados futuros, e tudo isso pode afetar a atividade econômica. Renata Agostini.
Ministro, como vai? Queria falar justamente de inflação, que foi onde o senhor deixou. Preocupação da população muito grande, a inflação ainda está em 2 dígitos e nós vimos o último IPCA mostrando uma resiliência muito grande da inflação, mostrando que ainda houve uma aceleração. Mas tanto o Banco Central com a sua previsão para o final do ano, ainda que fuja a meta, a aposta é de que haja uma desaceleração até dezembro, o mercado também, que recentemente reviu para baixo, né, segundo o Focus, essa previsão de inflação. Qual é o cenário que o senhor está vendo, considerando, e aí trago essa PEC dos benefícios, PEC Kamikaze, na equação, porque ela, ao injetar mais de 40 bilhões na economia nos últimos meses, ela inevitavelmente faz algum efeito sobre a demanda, né? Sem dúvida alguma. Só que o gasto de 41 bilhões representa algo como 0,3%, 0,2% do PIB. É relevante, é muito dinheiro, mas não a ponto de mudar de maneira muito drástica, né, o desempenho, a trajetória da atividade econômica e, portanto, da inflação. Nós achamos na tendência que a inflação tende a declinar a partir de agora. Provavelmente teremos até uma deflação no mês de julho, porque é toda essa ação populista do governo, com interferência na autonomia dos estados, que fez o ICMS cair muito sobre combustíveis e energia. Isso deve representar uma queda de 1 a 2% na taxa mensal de inflação. Isso significa que, como eu falei, devemos ter deflação no mês de julho. E como a atividade econômica tende a desacelerar por força da política monetária, mesmo que a depreciação cambial produza mais pressão sobre os preços, nada indica que haverá uma continuidade da subida. Eu acho que começa a cair agora no mês de julho. A nossa projeção na tendências é de uma taxa de inflação medida pelo IPCA este ano de 2022 em 7,9%. Ministro, as projeções, apesar da projeção do PIB deste ano ser mais otimista, as do ano que vem não são tão otimistas assim, são menores. Por quê? Perfeito. Esse é um bom ponto. Por várias razões, não é? Primeiro, porque tende a perda de fôlego a atividade econômica por conta da atuação da política monetária. Não é? Mesmo com essa expansão do gasto público, não se pode dizer que a política fiscal não é nem uma maravilha, como tem dito o ministro da Economia, que está muito bom, mas não é desastroso. Certo? Então, eu acho que a tendência de desaceleração que a gente vai ver agora no segundo semestre tende a continuar no ano de 2023, quando a força, assim, a consequência do aumento da taxa de juros tende a ser mais forte. Por outro lado, a taxa de juros de mercado, ou seja, os juros futuros, tem subido muito em face da deterioração da política fiscal, particularmente depois do populismo da PEC Kamikaze. Por isso, eu já vi banco estimando uma recessão em 2023, com a queda de 0,7% do PIB. Nós, da Tendências, estamos com um crescimento de 0,7%, mas diante de tudo isso, nós estamos revisando provavelmente para baixo, vai ficar entre 0,3% e 0,4%. Portanto, é um ano muito menos favorável do que o de 2022. E acima de tudo isso, o mundo caminha para uma recessão, como a gente viu antes na reportagem, né? Tanto as projeções de comportamento da economia americana em 2023 são de recessão, 40% em pesquisa restante dos analistas acham que vai ter recessão nos Estados Unidos. Tem gente mais pessimista. E na Europa, a recessão começou a aparecer no horizonte quando se divulgou um índice de atividade econômica na Alemanha que indicou recessão na Alemanha. E recessão na Alemanha, que é a maior economia do bloco europeu ou da União Europeia, tende a contaminar, a contagiar a atividade econômica nos demais países que compõem a União Europeia. Além disso, existe uma grande dúvida na Europa. Será que a Rússia vai restabelecer o suprimento de gás depois de uma parada para manutenção e começa a discutir, confiar que é pior do que isso? Se houver uma paralisia no suprimento de gás pela Rússia, aí eu acho que não tem mais dúvida, a Europa entra em recessão. Isso terá repercussão no Brasil. Uma recessão global, que é um cenário que está começando a ficar provável, tem repercussão no Brasil de duas maneiras. Primeiro, porque isso aumenta as incertezas, e as incertezas repercutem na disposição dos investidores
em aplicar no Brasil, seja em empresa, seja no mercado financeiro. Isso significa pressão na taxa de câmbio, pressão inflacionária, redução da atividade econômica, porque corrói renda dos trabalhadores. Em segundo lugar, pelo comportamento das contas externas. Significa que o Brasil tem menos mercado para seus produtos, vai exportar menos, e os preços dos seus produtos exportáveis caem. E, nesse caso, há uma perda de comércio, que significa uma contração da atividade econômica, significando que o cenário para 2023 realmente é muito complicado, né? O que significa, para resumir, o novo governo do Brasil, seja Bolsonaro, seja Lula, que são os candidatos mais prováveis para vencer a contenda, esse governo não vai ter vida fácil no próximo ano. Não vai ter vida fácil mesmo. Perfeito, ministro, muito bem explicado. Nós conversamos com Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda. Ministro, obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente e pela entrevista aqui na CNN nesse domingo. Muito obrigado, o prazer foi meu, muito obrigado pelo convite.